Eu sempre fui o tipo de pessoa que decidia colocar o modo silencioso do meu celular no momento que eu decidi ir dormir. Alguma coisa diferente aconteceu naquele 16 de setembro de 2018. Eu apenas escovei os dentes, fechei a porta do guarda-roupa e botei o telefone ali, no cantinho da minha cabeceira. Era por volta mais ou menos, acho que de umas 2 da manhã, quando o telefone começou a tocar bem alto e eu, assustado, acordei, peguei o telefone, atendi com aquela voz sonolenta, mas não querendo parecer que estava dormindo, sabe? Mas era impossível, era 2 horas da manhã. Pedro Pita, se você estiver bem de saúde, o teu transplante pode acontecer ainda hoje. Venha imediatamente para a cidade de Blumenau. Naquele momento, um filme passou pela minha cabeça. Toda a euforia de pensar em poder viver com saúde, com qualidade de vida e sem aquela sombra de dormir e ficar com aquela tormenta de, quem sabe, morrer numa fila eterna de transplante, isso me deu muita alegria e muita euforia. Eu, então, sem muita noção de tempo e espaço, peguei as 3 primeiras pecinhas de roupa que estavam perto de mim, fiz a minha malinha e fui para o quarto da minha mãe. E ali, na hora, eu abri a porta e, com um grito que estava aqui preso na minha garganta, eu acordei a minha mãe e meu padrasto, dizendo: é hoje que vai ser o meu transplante, eu vou ser transplantado hoje. Ai, eles acordaram assustados, a gente trocou algumas palavras e fomos direto para a cidade de Blumenau. Durante a viagem, muita euforia dentro daquele carro, muita alegria. 2 horas de distância de Florianópolis, que é a cidade onde eu moro. E quando a gente chegou lá no Hospital Santa Isabel, em Blumenau, eu me deparei com mais 4 pacientes que estavam ali e tinham sido chamados para o mesmo transplante que eu havia sido chamado. Eu não entendi muito bem, mas aquilo é, na verdade, um procedimento padrão que o hospital faz para que não haja possibilidade de um descarte dos órgãos captados. Então, eles chamam os 5 pacientes que estejam mais próximos, que tenham a mesma tipagem sanguínea, para que ali, em loco, eles possam saber, fazem testes e possam saber quem é o paciente que vai ter o maior grau de compatibilidade com os órgãos. A gente ficou ali, os 5, numa salinha, durante mais ou menos umas 4 horas, sentados, esperando, sem poder comer nada, sem beber uma gota d'água, porque precisava estar em jejum para poder fazer a cirurgia. Nesse tempo que a gente ficou ali, a gente pôde conhecer melhor o outro, cada um contava a sua história, aquele que conseguia, né? Porque estava todo mundo muito mal mesmo. Até que era mais ou menos umas 8 da manhã, quando a enfermeira abriu a sala onde a gente estava e, sem muito suspense, ela anunciou: o paciente que vai fazer o transplante hoje é a paciente Ivana. Um misto de sensações entrou em mim, uma certa frustração, eu fiquei bem desolado. Mas, ao mesmo tempo, eu também fiquei feliz, porque eu pude ver que a Ivana estava muito pior do que eu. Mas essa frustração só se deu porque a minha certeza de ser transplantado era tão grande que eu não tinha dado espaço na minha mente para uma resposta negativa. E isso tudo aconteceram durante 10 vezes. Sim, eu fui até Blumenau durante 10 vezes. 10 vezes eu recebi a ligação de madrugada, 10 vezes eu fiquei eufórico, tive que pegar o carro com a minha mãe e com o meu padrasto e ir até a cidade de Blumenau. E somente na minha 10ª tentativa é que eu fui o escolhido para poder fazer o transplante e os órgãos eram 99% compatíveis comigo.
Bom, mas para eu ir além dessa história, eu preciso dizer para vocês o porquê que eu estava ali prestes a realizar aquele transplante. Eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1 quando eu tinha 11 anos de idade. E o mau controle, o mau convívio com a doença me fez ir para minha vida adulta com várias complicações que fizeram eu poder experimentar sensações e dores que talvez eu nunca tinha sentido antes. Uma experiência de quase morte que eu tive através de um coma onde eu permaneci por 15 dias. Tive problema de visão, tive problemas nos meus rins, que acabou gerando uma doença renal crônica, e essa realmente chegou com muita força. Eu precisei então ficar refém de uma máquina de hemodiálise, onde eu fazia 3 sessões semanais, onde eu ficava ali, com o bracinho parado durante 4 horas, toda a semana num hospital na minha cidade. Isso gerava uma dor física, claro, mas também uma dor mental, porque nesse vai e vem de hospital, eu acabei conhecendo vários outros colegas que também tinham o mesmo problema de saúde que eu. E assim como eu, que estava muito mal, esses colegas, muitos deles não resistiram e infelizmente terminaram a sua jornada aqui na Terra. Eu percebia que o meu corpo já estava dando sinais de muita fraqueza. Eu estava literalmente muito fraco. E se aquele transplante não saísse o quanto antes, eu ia ser o próximo a morrer também. Mas o meu momento chegou. Foi no dia 7 de dezembro de 2018 que os órgãos do doador foram 98% compatíveis comigo. E eu pude então ter a chance de renascer através de um transplante. Mas eu percebi que para eu poder estar ali fazendo aquele transplante, algo muito maior aconteceu antes, que foi um ato de solidariedade. Um ato de solidariedade através de um sim. O sim mais importante da minha vida, que foi o sim da mãe e da família daquele doador. Mesmo ali no leito de morte do seu filho, aquela mãe, num momento tão doloroso, resolveu eternizar o legado de seu filho aqui na Terra, doando seus órgãos e salvando até 8 vidas. E isso, uma delas, foi a minha. E com ele eu pude receber um pâncreas e um rim. E é justamente por esse ato de solidariedade que eu estou podendo estar aqui hoje contando a minha história para vocês. No Brasil, a lista de transplante, ela ultrapassa o número de 40 mil pessoas. E esse número, ele pode sim baixar e quem sabe até acabar. E é muito simples. Basta você, que tem o desejo de ser doador de órgãos, avisar a sua família que você é um doador de órgãos, pois somente eles é que vão poder fazer e dar o sim para o seu desejo quando você já não estiver mais por aqui. Então, é muito importante que a gente fale a respeito de doação de órgãos. Coloque essa pauta numa reunião de família, na conversa com os amigos, porque falar de transplante é falar de vida. Bom, mas sobre o meu transplante, tudo aconteceu na mais perfeita sintonia. Foram 12 horas de cirurgia, onde eu tive uma recuperação muito rápida. Em uma semana eu já estava liberado para ter alta do hospital e eu fiquei ali, na cidade de Blumenau mesmo, junto com a minha mãe, Dona Ivonete, o meu padrasto, seu Jorge, que foram assim maravilhosos, sempre tiveram comigo desde o início, dando maior força, a maior assistência, o maior carinho. E ficamos então ali num apartamento alugado, porque isso é uma norma do hospital. Todo paciente transplantado tem que ficar pelo menos 90 dias próximo ao hospital, para se caso aconteça alguma intercorrência ou alguma emergência, o hospital possa dar o socorro o quanto antes. E passou muito rápido. Foram 3 meses, mas passou voando.
E então a gente retornou para Florianópolis com vários sonhos, vários projetos, com aquele desejo de voltar para a nossa rotina do dia a dia. E isso era o meu desejo, era o desejo da minha mãe, era o desejo do meu padrasto. Então voltamos eufóricos. Mas vocês estão percebendo que a vida do Pedro, ela se assemelha um pouco a uma montanha-russa, né? E eu posso dizer que na minha volta para Florianópolis, havia uma pedra no meio do caminho. Pois é, no meio do caminho havia uma pedra. E eu tropecei e acabei fraturando meu tornozelo em diversas partes. E mais uma vez, outra cirurgia. Foram 13 parafusos, 3 placas, pinos, e eu naquela situação de dependência, sem mobilidade, que não era o Pedro que se encontrava ali. Eu não me via naquela situação. Então, tive que fazer muita sessão de fisioterapia, reabilitação, repouso, mas a verdade é que eu não reconhecia o pé que estava ali comigo. Foi quando, em outubro de 2020, eu recebi o diagnóstico de osteomielite crônica, que é uma doença que afeta o osso através de uma infecção, e o meu médico disse que se eu não operasse às pressas, essa osteomielite poderia avançar e tomar minha perna toda, e não só mais o meu tornozelo. Percebido isso através de um atendimento com muita empatia do meu médico ortopedista, eu entendi que a melhor opção naquele momento para mim seria escolher pela amputação, pois nesse momento eu pesei as coisas. Eu já tinha me libertado das agulhinhas da insulina, já tinha me libertado das agulhonas da hemodiálise, e não seria o meu pé esquerdo que iria me parar. E não parou. Eu não parei. Eu fiz a minha cirurgia de amputação e no dia seguinte saí do hospital e decidi bolar uma campanha chamada Um Pé para o Pedro, aonde eu arrecadei dinheiro para poder pagar a cirurgia que já havia sido feita, para poder comprar uma prótese que me desse qualidade de vida e me deixasse uma vida sem limitações, pagar toda a parte de fisioterapia, de reabilitação, e foi um sucesso. Foram apenas 20 dias e eu consegui, então, arrecadar todo esse dinheiro que era necessário para tudo isso. Eu fiquei extremamente feliz e cheio de gás para poder dar continuidade. E toda essa situação de amputação, de prótese, me fez perceber também que eu acabo sendo um cara privilegiado. Porque a partir do momento que eu tô sem a minha prótese do pé esquerdo, eu sou o cara que acordo todos os dias com o pé direito. E isso eu faço questão de transbordar para todo o meu dia. Ou seja, faço o meu dia ficar positivo, ter otimismo no meu dia. O mais engraçado, ou talvez o mais interessante, é que nós, os amputados, a gente consegue sentir o membro que já não está mais ali. Eu mesmo consigo sentir o meu pé mexer, meu pé coçar, já senti cãibra. Tem pessoas que sentem dores terríveis. Isso tem nome e sobrenome. Chama Síndrome do Membro Fantasma. O mais engraçado que aconteceu foi quando eu estava deitado na minha cama, sem a prótese, e me deu aquela vontade louca de ir no banheiro. Aquele xixi que não tem como escapar. E você, então, quer sair desesperado. E não foi diferente comigo. Peguei, no impulso, coloquei para fora a minha perna, o meu pé, e qual o pé que eu coloco primeiro? O pé amputado. O pé fantasma. Vocês sabem o que aconteceu, né? Claro. Caí no chão, bati com a cabeça, mas enfim, fiquei ali parado e rindo da situação. Bom, o que eu quero contar aqui através da minha história, claro que é apenas um recorte, porque eu, Pedro Pita, eu não sou apenas a diabetes, o transplante ou a amputação.
Isso, claro, faz parte da minha vida, mas não somente isso, não é o todo. O Pedro é muito mais do que isso. Claro que eu adoro ser um exemplo de superação, ser visto como inspiração ou poder motivar outras pessoas. Isso é maravilhoso. Mas a gente tem que entender também que o bacana da vida é poder viver a vida intensamente. E eu não digo viver no modo vida louca, uhul. Não, não é isso. Claro que a gente precisa ter planejamento, ter muita responsabilidade, é essencial e é o primordial. Mas não que isso faça a gente cair na rotina, sabe? Viver no modo robótico de ser. Eu, como exemplo, jamais imaginava que algum dia eu ia estar numa fila esperando por um transplante, ou que mais tarde eu ia ter que escolher amputar o meu próprio pé. Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu pude aproveitar tudo, a minha vida toda, até todos esses momentos. E tenho certeza que eu vou aproveitar tudo o que ainda há de vir para mim. Por isso, eu gostaria, nesse momento, de convidar todos vocês para que transplantem em si o máximo de positividade, de otimismo e, se possível, amputem todo e qualquer sentimento de inferioridade ou mesmo de vitimismo. Eu tenho certeza que, assim como eu, todos vocês também vão começar todos os dias da vida de vocês com o pé direito. Muito obrigado.